Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo vou falar pra você quanto que eu recebi de proventos, né? Cheguei aí nos 17 mil reais com fundos imobiliários. Essa é uma parte da minha carteira, né? Eu tenho outros ativos em carteira, mas a minha carteira pública, podemos dizer, é minha carteira de fundos imobiliários. Se você for novo por aqui, já esmaga o dedo no like, já se inscreva no canal, pois aqui minha ideia é compartilhar as minhas estratégias de investimentos, as minhas estratégias para lidar melhor com o dinheiro, a minha visão, a minha mentalidade quanto ao dinheiro, que eu acho que é o mais importante, muito mais importante do que até saber qual é o melhor ativo, qual rende mais. Tudo começa, a grande transformação começa aqui na sua mentalidade. Então a ideia é que eu consiga compartilhar e te ajudar de alguma forma aqui no canal, beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então como vocês podem ver, eu cheguei aqui no valor de R$17 mil e 46 investido em fundos imobiliários, tá? E como eu falei inicialmente, né, eu sempre gosto de trazer aqui no canal, além de mostrar o valor, mostrar os ativos, eu vou te mostrar aqui um pouco melhor dos meus ativos, já quais que eu tenho aqui na carteira, mas eu sempre gosto de trazer o racional, o que está por trás. Isso tem muito mais valor do que você ver quanto que eu tenho investido, qual é o meu investimento em si, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa, né, eu quero mostrar os proventos, quanto que eu recebi. Então se eu venho aqui, deixa eu te mostrar a minha carteira, tá? Essa aqui é minha carteira de fundo imobiliário hoje, tá? Então, são esses ativos que eu tenho aqui na carteira. Como eu falei anteriormente, tá? Eu não recomendo que você tenha uma carteira 100% de fundo imobiliário, mas isso vai depender da estratégia de cada um. Aqui, a carteira que eu compartilho no canal é só essa de fundos imobiliários, mas eu tenho vários outros tipos de investimentos, tá? Então, é só para você entender que a minha carteira não tá 100% ali concentrada em um único lugar, beleza? Então, aqui são os fundos que eu tenho hoje, tá? Então, eu tenho aqui XPLG11, XPML11, NXRF11, HGR11 e BTLG11, tá? Então esses são os ativos que eu tenho aqui na minha carteira. O que eu tenho, minha maior posição é o XPLG11, tá? Que eu tenho R$4.988 dele, tá? Então logo em seguida vem XPML11, tá? MXRF11 e aí vem aqui nessa ordem dos ativos que eu tenho mais e outros que eu tenho um pouco menos, tá? E por que primeiro ponto, porque alguns têm um pouco mais de dinheiro, outros têm menos. Primeiro, que eu comecei a investir neles, por exemplo, XPLG11, XPML11, MXRF11, eu tenho eles na minha carteira já há bastante tempo, então é normal que eu tenha colocado um pouco mais de dinheiro nele. Novos ativos é o HGR11 e o BTLG11, foram os últimos que entraram na minha carteira e tá para adicionar mais um ativo, bem provável que seja um fundo de papel, enfim, tô analisando, tô estudando para tomar minha decisão ali com calma, tá? E aí aqui já vem já uma dica, né? É importante que você diversifique, mas eu, Luan, minha estratégia, eu gosto de chegar a um determinado valor, aí eu adiciono um outro ativo, né? Porque senão às vezes eu vejo uma galera com as carteiras, sei lá, R$1.000 investido e tem 10 ativos. Tá muito pulverizado, podemos dizer assim. Então eu gosto de ir acompanhando os ativos devagar, com calma, sem pressa. Esses ativos que eu tenho aqui na minha carteira são ativos mais consolidados, mais sólidos, porque eu busco isso, né, aqui na minha estratégia de investimento, tá? Então basicamente esses são os ativos que eu tenho hoje aqui, tá? Falando de proventos, vamos lá, vamos ver quanto que foi meus proventos, tá? Com esses ativos aqui investidos. Então observe que eu tenho R$17 mil aqui investido. Só aguardando aqui enquanto carrega a parte de proventos, beleza? Pronto, carregou aqui pra gente. E aqui ele tá um pouquinho lento, não sei se é a internet, mas agora já foi, beleza? Vamos lá, galera. Primeiramente, o que a gente pode perceber aqui... Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Só um segundo. Que eu acho que vai ficar mais fácil pra gente. Beleza, pronto. A primeira coisa, né, que a gente pode ver aqui é o valor, né, que eu tenho recebido nesse ano de 2025. Então já ultrapassei meus R$1.000 de provento. Então até o final do ano eu vou ter recebido aí, podemos dizer, o 13º, né, de proventos, que basicamente, se eu contabilizar isso tudo, vai dar mais que um salário mínimo aí só de proventos. E a lógica é que a gente reinvista todo o valor, tá? Então esse mês eu acredito, né, que eu vou receber aí mais ou menos R$148 de proventos. Se a gente reparar aqui, ó, setembro tá em 93,52 centavos, só que eu ainda tenho dois ativos que não contabilizaram, tá? Então de acordo com as minhas contas aqui, como os fundos, né, eles vêm mantendo uma certa constância, então eu acredito que esse mês de setembro eu esteja recebendo aí R$148 de proventos aqui de fundos imobiliários, tá? No total, se a gente reparar aqui, a gente tem aí uma média, né? Um total, né? Só desse ano de 2025, o valor aí de quase R$1.100, então a gente vai ultrapassar os R$1.100 aqui, tá? E aí se a gente contabilizar os 3 meses que ainda falta aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, mais o restante que falta cair esse mês, então deu receber mais ou menos esse ano uma média de R$1.600 no total de proventos só de fundos imobiliários, tá? Se a gente for reparar aqui, a gente vê uma curva crescente aqui, né? Uma escadinha. Isso também vem muito pelo fato de eu estar sempre aportando, tá? Então é importante que você esteja sempre aportando. Então se a gente repara, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, e
E aí aqui mês 9, como só contabilizou uma parte dos meus dividendos, então ela está mais baixa, mas bem provável que ela fique aqui um pouquinho mais alta do que a anterior, e a lógica é justamente essa, tá? Então agora que a gente já viu aqui quais foram os meus proventos, quanto que eu vou receber esse mês com 17 mil reais, então eu devo receber mais ou menos 150 reais de dividendos, tá? E aí tem um detalhe aqui também muito interessante para que vocês consigam entender. Que é interessante a gente falar quando fala-se de estratégias, tá? Aqui eu quis trazer um pouco melhor alguns tópicos importantes que eu levo em consideração dos fundos imobiliários. Primeiro ponto, qual é a estratégia do fundo imobiliário na minha carteira? Aí aqui entra um ponto muito interessante para a gente discutir e eu trazer aqui meu ponto de vista para você. Antes de você comprar qualquer ativo, você precisa entender, né, qual é o objetivo daquele ativo na tua carteira. Porque senão, muitas das vezes, principalmente quando você é investidor iniciante, você acaba indo ali junto com a manada. Você só está indo porque está na moda, porque está todo mundo falando, sabe? Então é de extrema importância que você entenda qual é a função daquele ativo dentro da sua carteira, beleza? Então eu vou trazer aqui para vocês qual é a função dos fundos imobiliários na minha carteira. Eu trouxe alguns pontos aqui interessantes. Primeiro é a renda, então, ou seja, fundo imobiliário eu sei que eu tenho uma renda todos os meses caindo ali dentro da minha carteira, beleza? Segundo ponto, diversificação, tá? Então, ou seja, eu tenho investimento, por exemplo, em ETFs, né? Então eu tenho um ETF que ele replica lá um índice da Bolsa de Valores das boas pagadoras de dividendos, beleza? Então eu estou investindo em quê? Nesse ETF, ações. Aqui, fundos imobiliários, eu estou investindo em imóveis. Então, ou seja, uma das minhas estratégias, que um dos objetivos pelo qual eu tenho fundo imobiliário na minha carteira é justamente pelo fato de eu diversificar, beleza? Um segundo ponto, eu gosto desse setor. E aí aqui a gente tem um detalhe, um tópico muito interessante. Isso eu recomendo que você pense, né, antes de acrescentar qualquer ativo na sua carteira, que basicamente eu me identifico com esse tipo de com essa classe de ativo, porque muitas das vezes, principalmente no início, quando você tem pouco dinheiro, você está sempre focado ali no investimento que vai te trazer a maior rentabilidade, que vai te trazer mais lucro. Só que no final das contas, você precisa entender que a sua vida como investidor é um estilo de vida que você vai levar para toda a vida. Então, se aquilo vai contra seus valores, se aquilo vai contra o que você acredita, o que você gosta, o que você acha interessante, não invista só pelo fato do rendimento, pelo fato da rentabilidade, que justamente nesses momentos, no primeiro burburinho que tiver, principalmente falando-se de renda variável, você vai querer vender e vai sair no prejuízo. Então, ou seja, eu coloquei aqui essa observação, eu gosto do setor, então para mim faz sentido o setor imobiliário. Então, basicamente, um exemplo, né, o fundo de shopping. Pô, tem as lojas dentro do shopping, ali eu faço parte ali de um grupo de investidores que tem aquelas lojas ali. Então, para mim, faz sentido esse tipo de investimento. E da mesma forma, de fundos imobiliários, tem algumas classes de fundos aqui que para mim não fazem muito sentido, porque eu não acredito muito como investidor, e aí beleza, não é só porque aquela classe está pagando muito bem que eu sou obrigado a ter. Então, por exemplo, Bitcoin, eu não tenho nada exposto a criptomoeda ainda, beleza? Pode ser que eu tenha no futuro, pode ser, mas no momento eu não faço sentido, então meu dinheiro está sendo bem destinado de acordo com a minha estratégia, e isso é muito importante a gente entender. Inclusive o livro A Psicologia Financeira, né, recomendo muito a leitura, fala muito sobre isso, sobre a visão sobre o dinheiro, sobre como você age com o dinheiro. Cada um tem uma visão, então você não necessariamente precisa investir numa classe só porque todo mundo investe. Eu, por exemplo, eu não tenho ações, né, diretamente. Então assim, eu não tenho ação do Banco do Brasil, por exemplo. Eu invisto em ações como uma estratégia de ETF, né, que é basicamente ele vai replicar, vai ter vários ativos dentro de uma classe, e para mim faz sentido isso, beleza, né? Porque todo mundo investe em ações que eu sou obrigado a investir em ações. Então aqui tem um grande ponto para você pensar e raciocinar sobre os seus investimentos. E aqui agora a gente tem um outro tópico que eu tenho investido, tá, relativamente pouco, bem menos, em fundos imobiliários. E aí entra um detalhe aqui também, um aprendizado, né, que eu quero deixar para vocês, muito importante, nesse tópico, que basicamente é o seguinte: eu tenho uma estratégia, tá, eu estou planejando e tal, criando uma estrutura no qual eu quero fazer um investimento mais ou menos no meio do ano que vem, beleza? E aí o que acontece? Eu teria muito mais dinheiro para colocar em fundos imobiliários, porém, fundos imobiliários é um investimento de médio e longo prazo. Então os fundos que eu tenho aqui, eu não pretendo vendê-los, eu pretendo carregá-los eles ali até, se um dia deixar de fazer sentido, eu posso vender, não tem problema. Mas a lógica por trás dos fundos imobiliários é justamente você carregar, que é um investimento de longo prazo. E aí entra um grande aprendizado, né? Que eu aprendi isso de acordo com a minha experiência e quero compartilhar com você. Esse dinheiro que você está, isso no início do vídeo eu falei sobre isso, né? O dinheiro que você vai colocar ali naquela classe de ativo, qual é o objetivo dele? Eu tenho um objetivo, eu vou precisar desse dinheiro daqui a uns meses, né? Acredito eu, no máximo ali um ano e pouquinho. Eu posso colocar nos fundos imobiliários e às vezes ele vai me pagar rendimento todos os meses e a minha cota vai decolar. Perfeito, aí vai ser um cenário lindo. Só que a gente está falando de renda variável. E se daqui a um ano e meio, quando eu precisar desse dinheiro,
as cotas estiverem, a gente tiver com uma crise, tiver com alguma coisa acontecendo e as cotas estiverem caindo ou tiverem prejuízo. Eu vou ser obrigado a vender, né, simplesmente pelo fato de eu precisar desse dinheiro. Então, ou seja, hoje, esses 17 mil reais que eu tenho ali em fundos imobiliários, eu sei que eu não preciso deles. Eu tenho minha reserva de emergência e agora eu estou criando uma estratégia para um outro tipo de investimento. Então, o que eu estou fazendo com esse outro tipo de investimento? Estou colocando esse dinheiro em classes de ativo, né, mais especificamente em renda fixa, que eu sei que tem um prazo de validade, então eu vou tirar ele daqui a um ano, estou colocando ele em liquidez diária, por quê? Eu sei que esse dinheiro que eu vou precisar daqui a um ano, eu vou poder tirar ele dali sem perder nada, ou seja, eu só vou ganhar com ele. Então, isso aqui é muito importante você entender. Antes de você colocar o seu dinheiro em qualquer lugar, um exemplo que as pessoas cometem, né, não tem nenhuma reserva de emergência e aí já começa a investir em renda variável, em ações, em fundo imobiliário, porque está todo mundo falando, porque, em fundo imobiliário eu vou receber uma renda todo mês. É muito legal isso, só que você precisa ter essa clareza e não deixar a ansiedade tomar conta de você. Então hoje eu tenho investido menos em fundos imobiliários, então todos os meses eu invisto um pouco, tá? Mas eu tenho segurado um pouco mais em fundos imobiliários, que eu tenho investido em outras classes, porque eu vou precisar desse dinheiro agora que eu estou investindo, acredito eu que daqui a um ano e pouquinho, para investir em um outro investimento. Perfeito. Então é muito importante que você tenha essas regras ali e entenda muito bem onde você vai colocar o seu dinheiro. E para a gente finalizar, né, eu quero compartilhar com você também. Como eu te falei, é conteúdo de verdade. Se esse vídeo está agregando para você de alguma forma, deixa o seu like aí, porque isso me ajuda muito, ajuda o conteúdo, ajuda o YouTube a mostrar meu conteúdo para mais pessoas. Então, deixa seu like, que vai me ajudar bastante. E agora, para a gente finalizar, né, aqui quais são as minhas regras para os fundos imobiliários. Então, essas são as regras que eu tenho. E, por exemplo, tem gente que tem 100% em fundo imobiliário. Para mim, isso não faz sentido nenhum, mas está tudo bem, não existe certo e errado. Isso é de pessoa para pessoa. Você só precisa pensar para que você tome sua melhor atitude, tá? Então aqui, quais são as minhas regras para investir em fundo imobiliário? Eu sempre busco fundos sólidos, tá? Então, ou seja, o fundo ele tem que ter bastante dinheiro, tem que ter um histórico, tem que ter um tempo ali, ele tem que ser bem diversificado. Então, tudo isso para mim, para eu adicionar um fundo na minha carteira, ele precisa ter essa característica de fundo sólido, no máximo de 4 mil reais em cada fundo. Então aqui, né, ou seja, o que eu quero ter exposto em cada fundo é só 4 mil reais. Tem alguns ali que eu já até passei, né, mas porque eu investia neles mais desde o início e tudo mais. Mas a minha lógica, né, que eu venho adotando é no máximo até 4 mil reais no fundo. Porque se der algum problema com o fundo, acontecer algum escândalo, porque a gente não sabe o que pode acontecer, claro, porque a gente está colocando nosso dinheiro e quem está administrando são terceiros, né. Então várias coisas podem acontecer, mas eu coloco até nos 4 mil reais até eu chegar aos 100k. A partir dos 100k pode ser que a gente eu calculo isso de uma forma diferente. Agora eu posso me expor um pouco mais porque meu patrimônio é muito maior. Mas a princípio é aqui até 100 mil, até 4 mil reais por cada fundo, justamente pensando. E aí lembra que eu falei lá no início, pensando no meu perfil? O meu perfil é um perfil mais conservador. Então suponhamos que eu tenha 100 mil reais, um exemplo, né? E eu tenho um fundo ali que eu tenho 4 mil reais nele. E esse fundo aconteceu um escândalo, aconteceu alguma coisa e esse fundo caiu 50%. Se a gente for colocar isso dentro dos meus 100 mil reais, eu tenho 4 mil e caiu 50% das cotas daquele fundo, então a partir de hoje eu tenho só 2 mil reais. Só que aquele fundo já me pagou proventos todos os meses e aqueles 2 mil reais que eu perdi, entre aspas, aqueles 2 mil reais não vai fazer tanta diferença, principalmente no meu psicológico, porque eu tenho toda uma reserva, tenho todo um capital para me estruturar. Então vai muito além do simplesmente de quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou receber. O principal é você estar bem estruturado e se der algum problema. Então para mim, se der algum problema, eu aceito o risco aqui de até 4 mil reais em cada fundo. E na minha carteira total, né, minha carteira de investimento total, o meu objetivo é que eu tenha de 30 a 40% no máximo. Então, por exemplo, se eu tenho um capital de 100 mil reais, eu quero ter exposto ali em fundos imobiliários, no máximo 40 mil reais, tá? Isso bem diversificado em vários fundos, como eu já falei anteriormente. Bom, basicamente, essa é a estrutura do vídeo de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois aqui eu vou trazer sempre conteúdos como esse, e a ideia é sempre estar agregando na sua vida como investidor e investidora. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!